Gênesis 41, versículo de número 51. Falei na minha última pregação sobre Efraim, hoje nós vamos falar do primogênito, Manassés. Com muita atenção, leremos o texto. Diz assim o Senhor à sua noiva: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Vou repetir. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos quase finalizando a campanha de Efraim e Manassés. E palavras abençoadas, não estou falando de mim, modéstia à parte, mas palavras que vieram da parte do Senhor, foram ministradas com muita sabedoria e graça do Senhor, e nós já conhecemos um pouco da história de José. Mas eu quero aqui ressaltar mais uma vez mais a história de José, para os irmãos que não sabem. José, ele foi o filho da paixão, do amor de seu pai, Jacó. Para quem não sabe, Jacó teve duas esposas, Leia e Raquel. O propósito do Senhor era para Leia, mas quem Jacó amava era Raquel. E Jacó teve 12 filhos, mas um dos filhos mais próximos de Jacó, por essa questão de ser o filho da esposa predileta, se chama José. E José vai crescer no meio daquela grande multidão de irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que ele vai ter 2 sonhos. Um desses sonhos é que ele via com que o sol, a lua e 11 estrelas, se eu não me engano, se dobravam diante dele. O segundo sonho que José teve foi o sonho em que haviam-se, como que eu posso dizer, montantes de trigo. Não sei se alguém já viu feno ou trigo amarrado. 12, se eu não me engano, feixes desses trigos diante de José, se prostrando. Esses sonhos simbolizavam que em um momento da história, os irmãos de José haveriam de reconhecer e haveriam de se dobrar para a glória de Deus diante de José. E os irmãos de José sentem raiva desta revelação da parte do Senhor, porque eu disse isso aqui na minha primeira pregação, se eu não me engano, nem todo aquele que tem promessa é sonhador, e às vezes o nosso sonho vai incomodar muitos irmãos. Isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com eles, mas não quer dizer que eles não sonham, que eles também não têm promessa. A questão é, eles se incomodam com os sonhos de quem sonha. É diferente. Todos estão debaixo da mesma bênção. Vocês serão grandes, vocês serão poderosos, frutíferos. Só que a diferença era que José tinha um sonho. E tempos vão se passar, tempos vão se prosseguir, até que chega um momento em que José, a palavra do Senhor, ela nos deixa bem claro que José, ele relatava os erros dos seus irmãos para o seu pai. Ou seja, além dele ser sonhador, ele ainda se coloca na posição do seguinte: eu não cometo, claro que todos cometemos pecado, mas eu me coloco na posição de correto, e eu julgo, eu digo ao pai, eu intercedo ao pai, eu denuncio aqueles também que estão errando. E meus irmãos, é muito crítico o que eu vou falar aqui agora, porque nós somos perseguidos, irmã Wanda, por 2 coisas: por sonhar e por denunciar o pecado.
Nós somos perseguidos e caluniados por duas coisas, pastora: por sonhar os sonhos de Deus e por viver conforme a vontade de Deus. Porque os irmãos estavam no erro, os irmãos estavam em pecado, os irmãos estavam errados, mas existia um favorito do Pai que falou lá dentro da tenda: não, eu não errei, eu não falhei, eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho, e eu vou me colocar na posição, eu vou me colocar diante da brecha do Senhor. Vocês podem cair, vocês podem pecar, vocês podem falhar, mas eu serei diferente. Irmãos, o povo de Judá foi para uma nação chamada Babilônia, e os melhores foram recolhidos para junto do rei. Daniel, capítulo de número 1, vai dizer isso. E o rei falou assim: olha, vamos fazer o melhor do regime, vamos fazer o melhor cardápio, para que eles se fortaleçam, para que eles cresçam, sejam fortes, para servirem de nobres, de poderosos, de inteligentes na Babilônia. Mas a Bíblia diz que, diferente daquele povo, irmão Fabiano, Daniel se assentou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel foi exaltado depois que, quando foi jogado na cova dos leões por ser diferente, Deus honrou a história de Daniel. Deixa eu já começar aqui para você pegar essa palavra e guardar no seu coração. Continue se santificando, continue buscando, continue orando, continue na brecha, continue sonhando, porque o momento de Deus honrar o nome dele na sua vida vai chegar. Você vai chorar, você vai gemer, você vai se prantear. Deus algumas vezes vai te levar para o deserto. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos leva ao deserto para falar de amor. A Bíblia nos diz isso. Deus nos leva ao deserto para falar de amor. Então continua, fica firme, persevera, porque é no deserto que Deus vai se revelar para você. É no deserto que Deus vai se revelar com graça, com glória e com amor. Eu estou sentindo Jesus aqui. Talvez você esteja passando por um momento de prova. Continua, irmão, fica firme, irmão, porque vai ser nesse momento que Deus vai mostrar para você o tamanho do amor dele para a sua vida. E José foi para o deserto, mas mesmo no deserto, Deus não deixou José. A palavra do Senhor nos diz, pelo amor de Deus, irmão, eu estou sentindo Jesus nesse lugar. Ele está falando de deserto nessa noite. Sabe o que aconteceu com José? A palavra do Senhor nos diz que ele foi levado ao Egito. Irmãos, pensa na situação de José. Ele já estava triste que os irmãos o tinham traído. Ele estava deprimido porque ele estava sendo vendido como escravo. O filho preferido, o filho amado, que tinha uma honra dentro de casa, agora está no deserto, agora está na luta, agora está na dificuldade. Mas a palavra do Senhor nos garante, evangelista Alexander, que Potifar olhou e viu: o Senhor está com ele, o Senhor está com ele. Deixa eu te dizer, José não teve sonho na casa de Potifar, José não teve visão na casa de Potifar, mas isso não quer dizer que Deus não estava com José. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou contigo, não é porque eu estou calado que eu não estou contigo. No silêncio, no deserto, na prova, eu continuo do teu lado. É por isso que você está na luta, e quando você comete um erro, as pessoas olham e falam: mas você não é crente. É por isso que quando você está na prova, você comete um pecado mínimo que seja, as pessoas falam: você não é cristão. Sabe por quê? Porque mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não te largou, Ele não te deixou para trás. E para chegar aonde eu quero chegar, eu preciso falar disso. A Bíblia diz que Jeremias, literalmente, eu acho que foi daí que tirou esse termo, foi jogado no fundo do poço. Jeremias foi preso no pátio da guarda de Israel. Por quê? Porque ele era profeta.
não tinha feito nada de errado. Arrumaram um complô contra Jeremias. Mas foi no momento de maior dor de Jeremias, no momento de maior angústia de Jeremias, ele estava preso, sem família, sem amigo, sem irmãos, mas de repente, meu Deus do céu, eu sinto Jesus aqui, uma voz bradou lá do céu: clama a mim e responder-te-ei. Eu vou repetir de novo. Jeremias estava na luta, Jeremias estava chorando, Jeremias estava gemendo, mas de repente uma voz bradou lá do alto: Jeremias, se você clamar, se você orar, eu estou te respondendo. A história não acabou, o momento não acabou. Vou te mostrar coisa nova. Oh glória, eu vou te mostrar coisa nova. Quer mais um exemplo? Elias. Jezabel queria matar Elias, Jezabel queria destruir Elias. A palavra do Senhor nos diz que depois que fogo caiu do céu, Elias mandou matar todos os profetas de Baal e de Aserá. E Jezabel virou e falou assim: que os deuses façam comigo da mesma forma que Elias fez com os profetas, se eu não matar Elias hoje. E Elias foge, e ele vai se esconder. E dentro da caverna não foi reteté, não foi fogo, porque a Bíblia diz que houve terremoto, houve vento forte e houve fogo. Irmã Cristiane, às vezes a gente quer que terremoto aconteça na igreja, a gente quer marchar na igreja, quer ouvir língua estranha, mas a Bíblia diz que Deus falou com Elias, não foi no fogo, não foi no vento, não foi no terremoto, foi numa brisa suave, foi num culto suave. Às vezes a gente fala: nossa, o culto tá frio, nossa, ninguém deu um glória, mas muitas das vezes tem alguém sentado na cadeira e está falando: meu Deus, ninguém deu um glória, ninguém deu um aleluia, mas o Senhor está falando tanto comigo, o Senhor está falando tanto comigo, o Senhor está me respondendo tanto. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João que as portas da igreja estavam fechadas por medo de perseguição, não podia dar glória, não podia falar aleluia, estavam todos quietos. E existia um lá que ele negou Jesus 3 vezes. Pedro estava lá, ele estava passando a maior dor da sua vida, mas de repente aparece alguém no meio deles e fala: paz seja convosco, paz seja convosco. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu não preciso de fogo, eu não preciso de glória, eu não preciso de nada, eu sou contigo, eu revelo a minha glória para você. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele marcou esse culto para dizer: no deserto eu sou contigo, na prova eu sou contigo, na luta eu sou contigo. Rabai de calamadarabasere manarabasai, remineiaia sore calamadabasai. Da graça, Jesus. Eis que os ouvidos do Senhor não estão tampados, e nem os seus braços encolhidos para que não possa salvar. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da bênção, não, no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que se refugiam nele. A palavra do Senhor nos diz em Salmos: assim como o norte está afastado do sul, como o leste está afastado do oeste, assim é o amor de Deus para nós. A palavra do Senhor também nos diz em Salmos: para onde eu fugirei da sua presença? Se eu subir para os céus, o Senhor está lá. Se eu descer para o abismo, o Senhor está lá. Se eu for para o norte, para o sul, o Senhor está lá. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Não importa se você está na bênção, se você está no deserto, o Senhor continua lá. Falei de Jeremias, eu vou tornar a dizer. Jeremias disse assim no coração dele, era tanta prova, Priscila, e você vai se... Olha só, pastor, eu acho isso interessante, porque não tem nada de novo debaixo do céu, a história se repete. E é interessante porque todo servo de Deus passa pela mesma luta. Jeremias estava com tanta dor, com tanta luta.
Sabe por quê, ô irmão Oséias? Porque ele estava dizendo assim: olha, eu prego e eu sou perseguido pelo que eu prego, então eu vou me calar. Sabe o que a Bíblia nos diz? Senhor, Jeremias dizendo: eu tentei me calar, eu tentei ficar quieto, mas foi como um fogo dentro de mim, foi como uma chama dentro de mim. A tua palavra queimava tanto que eu não consegui me segurar, eu tive que falar da tua palavra. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Às vezes você está falando assim: eu não vou mais no culto, eu não vou mais pregar, eu não vou mais orar, eu não vou falar mais de Jesus. Mas de repente começa a queimar um fogo no seu coração, de repente começa a queimar uma chama no seu coração, e você fala: não tem como fugir, a presença dele está comigo, a graça dele está comigo. Existe uma marca, existe um selo do Espírito. Não adianta fugir, não. Eu estou sentindo o meu Jesus aqui, eu estou sentindo a glória dele aqui. Ele está falando: eu estou contigo na luta. Hebreus vai nos dizer: Jesus passou por todas as dores, para que hoje, no momento da tentação, nós rogamos e falamos: Abba Pai, e Ele nos ajuda. Mas só passa pela luta quem sonha. Só passa pela luta quem sonha. Eu não posso pregar um evangelho para você de facilidade, porque o evangelho não é fácil. O evangelho é uma flor muito linda, mas é uma rosa que contém espinhos. Renunciar à carne nunca foi fácil. Deixar os nossos pecados nunca foi fácil. A Bíblia diz que é uma guerra, mas Jesus nos deixa bem claro: se eu venci o mundo, você também vai vencer. Hebreus vai nos dizer: os homens de fé, os heróis da fé, muitos não viram a promessa sendo realizada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: uma promessa foi realizada na vida deles. A palavra do Senhor nos diz: vocês estão chorando aqui, mas haverá um dia que a trombeta irá soar, haverá um dia que a trombeta vai tocar, e você vai se alegrar na glória. Você vai estar salvo, você vai estar protegido. Não haverá mais dor, nem choro, nem clamor, porque já as primeiras coisas serão passadas. Talvez você não veja o seu filho aceitar a Jesus, talvez você não veja o seu irmão aceitar a Jesus, talvez você não veja as bênçãos do Senhor, mas todas as palavras vão se cumprir. Mas a principal você vai receber, que é encontrar com Jesus na glória, é ver Jesus na glória. Essa é a maior promessa. Qual a maior promessa? Quando a trombeta tocar, a gente vai subir. Permaneça firme, continua. E José passa por tudo. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. A glória dele está aqui nessa noite. Mas para eu falar de esquecimento, eu tenho que falar o que feriu. Para eu falar de esquecimento, irmã Isadora, eu tenho que falar o que causou aquela marca. E todos nós temos marcas. Paulo vai dizer que ele sente orgulho de continuar sofrendo o sofrimento da cruz. O que você passa não é nada além da continuação daquilo que aconteceu lá na cruz. Metaforicamente, mas no sentido real, nós levamos as mesmas chibatadas quando nós nos colocamos na posição que Jesus levou. Quantas vezes, evangelista Alexandre, a gente está num Getsemane, pedindo para Deus passar o cálice, mas lá dentro o Espírito clama: não passa, faz a tua vontade. A dor continua, o sofrimento continua. E com José foi assim. Ele estava dentro de um cárcere. E irmã Wanda, a Bíblia vai nos diz que José, ele ajudou. E ele falou uma coisa: olha, quando você chegar lá, se lembra de mim. Mas a Bíblia nos relata: maldito é o homem que confia no homem. Porque a nossa promessa, irmãos, não depende do homem,
E eu sinto muito Jesus quando eu falo isso. A nossa promessa não depende do homem. Você não precisa dar de jeitinho para você chegar onde Jesus quer que você chegue. Você não precisa arrumar alguma coisa, algum meio, algum método para você chegar onde Jesus quer que você chegue. E Yuri, Deus falou que eu serei pastor. Glória a Deus, a obra precisa de mais obreiros. O que eu faço? Espera, confia, persevera. Comprar o título de pastor não te faz um pastor. Teologia é uma bênção, mas não te faz pastor. E Yuri, Deus falou que eu serei uma diaconisa. Continua, persevera, fica firme. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar saco. Me perdoe o termo. Puxar saco nunca fez ninguém diaconisa. E Yuri, eu recebi uma bênção da parte do Senhor, uma profecia da parte do Senhor, que eu serei honrado no meu serviço. O que eu devo fazer? Não puxa tapete, não dá calote, porque Deus não precisa de jeitinho humano para fazer os projetos dele. Deus nunca precisou de homem ou de mulher alguma para realizar promessa na vida de alguém. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher vão passar, irmã Tainara, mas existe alguém que está firmado sobre o tempo e fala: eu não mudo, eu não passo, eu continuo a mesma pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nos relata que Moisés e Arão, os maiores referenciais de Israel naquele momento, morreram, mas mesmo assim Israel entrou na terra prometida. Deus não precisa de homem para realizar aquilo que Ele tem na nossa vida. E foi isso que José experimentou. Porque a Bíblia nos diz que o copeiro, qual ele pediu essa ajuda, esqueceu. Mas a Bíblia não quer dizer, grava essa frase, pelo amor de Deus, fala assim comigo, repita comigo, não quer dizer que Deus não precisa de homens, que Ele não vai usar homens. A Bíblia nos diz que José não precisou do jeitinho do copeiro, mas quando o Faraó sonhou, Deus usou quem? O copeiro. Eu vou repetir, não foi do jeito, era a ferramenta certa, no local certo, mas no momento errado e da forma errada. Mas quando foi o momento certo, a hora certa, a ferramenta certa, do jeito certo, José foi honrado. Você não vai precisar usurpar o seu patrão para você chegar onde Deus quer que você chegue, mas Deus vai usar o seu patrão para te honrar. Você não vai precisar usurpar da igreja do Senhor para você chegar no cargo que Deus quer, mas isso não quer dizer que Deus não vai usar a igreja do Senhor para te honrar, porque quem discerne o ministério de alguém, de acordo com o Atos dos Apóstolos, é a igreja. Então para com isso que você quer ficar sozinho. Para com isso que você não precisa de ninguém. Para com isso que você fala assim, é Deus e eu e mais ninguém. Não, você precisa de amigos. A Bíblia nos deixa claro que há amigos mais chegados que irmãos. Então nós precisamos de gente do nosso lado. A Bíblia nos relata, Atos capítulo de número 2, que quem pregou foi Pedro, mas quem se levantou com Pedro foi os 11. Não se levantou sozinho. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento, só perde para João Batista, mas a Bíblia nos relata que Ur e que Arão teve que segurar o cajado, senão ele não ia aguentar. O Deus Filho, o 100% Deus, quando ele estava subindo para a cruz, ele precisou de um sirineu para carregar a cruz. Sabe o que significa Jesus caindo com a cruz? É porque nós somos discípulos, e discípulos seguem o caminho do mestre. É Jesus falando assim: você vai precisar de pessoas para o seu lado, porque a cruz é muito difícil de se carregar sozinho quando alguém está sendo massacrado. A gente tem que carregar a cruz todos os dias, mas imagina quando a gente está subindo para ser crucificado. A gente já está cansado, já estamos com sede, porque a palavra do Senhor, ela é fonte de águas vivas e é o pão da vida. Mas como eu disse, às vezes Deus vai estar no silêncio
Às vezes a gente vai chegar num culto de a pregação, a gente vai ouvir 30, 50 minutos de pregação e a gente vai falar: Deus não falou comigo, eu já estou terminando. Às vezes a gente vai estar com sede, a gente não vai ouvir a voz de Deus algumas vezes, e a cruz vai se tornar pesada. Deus quer levantar pessoas para carregar a cruz com você. E José foi honrado. Só que nós temos que entender, e é aqui que eu vou terminar, e é o tema central da minha pregação, que ninguém pode experimentar vinho novo com recipiente velho. Ninguém que vai querer ir para um casamento, experimentar coisa nova, nenhum noivo, nenhuma noiva vai querer se casar com roupa velha. Jesus falou: não se coloca vinho novo em odre velho. Sabe o que ele está querendo dizer para mim e para você? Você não pode viver o novo de Deus se você não resolveu através da cruz as coisas do passado. E o que é resolver as coisas do passado? Eu ir com a minha mão resolver? Não. É nascer Manassés na sua vida. Você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, meu coração está ferido por causa do passado. Meu coração está ferido por causa das mágoas que eu sofri, porque deserto machuca, irmãos. Deserto causa dor, e não vou mentir, eu tenho traumas que eu preciso ser vencido ainda. Existem ansiedades que são geradas na nossa vida por causa da provação que nós passamos. Todo mundo aqui fica receoso, porque a gente, vamos dar um exemplo de calúnia. A gente conta uma coisa para a pessoa distorce aquilo ali e causa uma grande provação na nossa vida. Quando a gente vai contar, diaconisa Letícia, para outra pessoa alguma coisa, a gente fica até receoso. Você não confia mais por causa da provação que você passou. Você não consegue mais acreditar nas pessoas por causa da luta que você passou. Mas Jesus está falando: se você está no novo, é tudo novo, inclusive o coração, inclusive a mente. Eu quero falar aqui de alguns perdões para a gente terminar. O primeiro perdão que nós temos que dar é o perdão a nós mesmos. Nossa, que palavra motivacional! Não é palavra motivacional, não. Não é você que se perdoa, é Jesus que te perdoa, e você tem que se alinhar acreditando que você é uma nova criatura. Yuri, eu fiz isso, fiz aquilo outro. A Bíblia nos relata que para Paulo não se engrandecer, um mensageiro de Satanás vinha e batia na cara de Paulo todo dia. E tem às vezes alguns momentos, irmã Cristiane, que a gente vai começando a lembrar do passado e a gente chora. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E a gente vai começando a falar assim: Senhor, tira de mim o espinho na carne, tira de mim a memória, apaga da minha mente. Mas aí uma voz bradou do céu para Paulo: a minha graça te basta. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Sabe o que Jesus está querendo dizer para você? Sou eu quem te sustento. Você não merecia, você não tinha direito, mas a minha graça te alcançou. Está vendo as lembranças que vêm na sua mente? É para você nunca mais se esquecer da onde que eu te tirei, e para você perceber que você não tinha motivo nenhum para eu te encontrar. A minha graça te basta. E quando Paulo entendeu isso, o evangelista Amanda, ele só disse um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E se você quiser levantar a mão para receber isso, eu levanto. Portanto, agora, não é amanhã, não é ontem, agora, nenhuma
condenação há. Eu vou repetir: o seu passado não te condena, o seu antigo eu não te condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive conforme a carne, que não vive conforme o pecado, mas vive debaixo da graça e do sangue. Você é lavado, você é remido no sangue de Jesus. A palavra nos garante: se você pedir perdão e se arrepender, o sangue dele te faz mais alvo, branco, limpo do que a neve. O seu pecado pode ser mais vermelho do que a escarlata, mais vermelho do que o vinho. Só que se você dobrar o joelho e falar: me perdoa, Senhor, ele te faz mais branco do que a neve. Davi adulterou e Davi matou. Quando o profeta estava diante dele, ele falou assim: você cometeu pecado muito cruel. Mas quando Davi ouve isso, Salmo de número 51: purifica-me e faça-me mais novo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Sabe o que Jesus está dizendo para você? A partir do momento que você falou assim: eu me arrependo, ele transformou o seu coração. Você não é mais aquele mesmo, você é uma nova pessoa em Jesus, você é uma nova criatura em Jesus. E para fechar, a Bíblia nos diz que Manassés significa: Deus me fez esquecer do trabalho e da casa de meu pai. Sabe o que é o trabalho, irmã Isadora? Era José pensando assim: eu trabalhei à toa, eu lutei à toa, eu fiz tudo à toa. E às vezes você vai pensar assim: eu limpo cadeira, faço comida, vou para a igreja todo dia à toa, porque eu passei pela prova do mesmo jeito. Não adianta orar de madrugada, porque eu estou passando pela luta do mesmo jeito. Mas José, ele teve que cair na real e falar assim: não foi à toa que eu trabalhei, tinha um motivo por trás disso tudo. E a segunda coisa, me fez esquecer da casa de meu pai. Porque às vezes, irmão Fernando, a gente pensa assim: eu só passei por aquela prova por causa do fulano. Eu só passei naquela dor por causa do ciclano. Mas quando os irmãos de José, olha o que é uma metanoia. Sabe o que é metanoia? Mudança radical de pensamento. Grava essa palavra. Quando você for orar, fala assim: eu quero uma metanoia, mudança radical de pensamento. Olha a mudança na vida de José. Quando ele se revela para os seus irmãos, ele podia pisar, falar: ó, eu estou aqui em cima, agora vocês estão no meu pé. José vai falar para eles: não tenham medo, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi o próprio Deus que me trouxe para cá. Eu vou repetir e vou aplicar isso para você: não foram vocês que me trouxeram aqui, não foram as lutas que me trouxeram aqui, nas perseguições. Sabe quem me colocou na prova? Não foi você, perseguidor. Sabe quem me colocou na prova? Não foi você, fofoqueiro. Sabe o que aconteceu? Você foi apenas um instrumento, porque Deus foi quem me fez voar com asas de águia por cima da tentação, por cima das dores, e me trouxe até aqui. Eu disse que esse versículo me marcou muito. Eu estava lendo dentro do ônibus: Deus nos leva ao deserto para falar de amor. Essa luta que você está passando, se não te está querendo fazer pecar, que fazer pecar é tentação, e Deus não tenta ninguém. Tiago nos diz: Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Mas se você está passando por uma luta, glorifica Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ou melhor, que Deus refina aqueles a quem Ele ama como a prata e o ouro. E só para finalizar, eu vou contar um testemunho. É muito bonito ver o Yuri pregando, é muito bonito ver o Yuri louvando. Nossa, o Yuri é uma ferramenta, é graça, não sou eu.
Porque quem conhece o Yuri na íntegra, no real, sabe as falhas, os erros, os efeitos. Mas teve um dia, irmãos, eu não sei se os irmãos se lembram, que teve uma enchente muito grande. Eu perdi todas as coisas da minha casa, eu perdi tudo. E nessa época, a igreja abriu para cá. A gente saiu do aluguel e subiu. E a minha mãe falou assim para mim: você não vai. Minha casa, a gente tinha perdido tudo. E sem roupa, irmãos, própria, eu tive que usar a roupa dos meus familiares. O meu maior desejo era: eu quero ir para a casa do Senhor. A minha maior vontade era estar aqui. O meu maior desejo era cultuar ao Senhor. E a minha aprovação era: você não vai. 6h30, 7 horas, isso no culto de domingo, 7 horas, 8 horas. Quando foi 8h45, vai, sobe. Depois eu ter chorado, depois eu ter pranteado muito. E eu subi, irmãos, cuidado com a galocha para não tropeçar, né? Para não chegar aqui cheio de lama, já estava feio para dedéu. E eu cheguei aqui na porta, estava na hora do apelo. Eu sentei na cadeira e comecei a chorar. E a pastora me chamou lá na frente e falou assim: vem cá, Yuri. Deus está dizendo para você que Ele te fará como uma espada afiada. Mas para a espada ser afiada, ela precisa primeiro passar no fogo. Depois o ferreiro coloca na água para dar uma aliviada. E se a espada não estiver boa, volta para o fogo. Volta para a água. Se não estiver boa, volta para o fogo. Tira, coloca na água até ficar perfeita. Já faz uns 3 anos isso. Passei muitas vezes. O ferreiro já me colocou muito na fornalha. E aí? Quer ser ferramenta? Então esteja preparado para passar no fogo. Mas se preocupa não, Ele vai te passar na água também. Quando você falar: eu não estou aguentando, quando o ferro está mais vermelho, quando o ferreiro já bateu muito com o martelo, Ele passa na água e fala: eu estou te dando refrigério hoje, eu estou te dando descanso hoje. Ah, Senhor, por quê? Quer saber o porquê? Porque Ele quer te fazer uma ferramenta, um obreiro aprovado, alguém que será não vaso de desonra, mas um vaso de honra para o Senhor. O vaso se quebrou, a gente se quebra, mas o olheiro é tão bom que Ele nos molda de novo, Ele nos coloca no fogo de novo. Ele tem paciência com a gente até o vaso ficar tinindo. Incline sua cabeça. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando na luta. Eu sei que você está na prova. O Espírito Santo manda eu te dizer: eu te conheço. Eu sou um Deus de longe, mas também eu sou um Deus de perto. Porventura os meus olhos ou o meu olho não estão sobre toda a terra, contemplando os justos? Eu te conheço. Eu dou a cada estrela o seu nome, eu a chamo pelo nome, e você acha que eu não te conheço? Eu sei quem você é. E hoje, como um ferreiro, eu te passo na água e te dou refrigério, para que Manassés nasça na sua vida. O Senhor está derramando, eu vejo nesse lugar, remédio, bálsamo, consolo. Ele está curando o seu coração. Fala para Ele, grita para Ele: Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, está difícil. Senhor, eu quero parar. Fala, Ele é seu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está chorando, o Espírito Santo está chorando.
chorando mais ainda. Ele está falando para o pai: ela não quer parar não, Senhor, ela não quer desistir não, Senhor, ele não quer se matar não, ele não quer entrar em depressão não, ele só quer continuar, ela só quer continuar, da vitória, da força, da graça. E eu estou aqui como boca de Deus pela graça para te dizer: Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus viu a sua lágrima, e Ele diz: eu derramo graça nessa noite, eu derramo cura nessa noite, eu derramo refrigério, eu derramo bálsamo, eu curo a sua ferida. Eu sou o seu Pai, eu sou o seu Pai. Pode chorar, isso. O Espírito Santo de Deus, chora. Eu sei que você queria chorar. Oh, Jesus. Tem um louvor preparado aí, evangelista? Pode cantar. Glória a Deus. Vai chorando, vai falando. Não sente medo de orar. Fala tudo. A gente não recebe muitas vezes uma bênção porque a gente não consegue confessar o que nós estamos sentindo. Fala com o Pai. Hoje é culto do Pai. Ele vai fazer Manassés nascer na sua vida. Eis que as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. De calabaço remanarabadara série de calamanarabasai. Remede calamanarabaço remedere baiosai. Rede calamadaço de casa. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Vem, se coloque de pé, se coloque de pé. Redecaio das Haramanuia Seremeneio Calama. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. É por isso tanto choro. Você não é daqui. Você é peregrino e estrangeiro em terra estranha. O seu lugar é o céu. Enquanto você não chegar lá, você vai chorar, mas haverá alegria para aqueles que chegarem no céu. Aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Eu quero fazer um apelo aqui nesta hora. Não há esquecimento, não tem por que haver esquecimento. Você não tem um motivo para esquecer. E Deus sabe, e você sabe o motivo. E eu quero convidar essas pessoas. Você sabe que a palavra foi para você. Eu quero orar por você, vem aqui. Eu quero orar por você. Você que precisa de um consolo na sua alma. Está doendo a provação, não está? Jesus marcou esse culto aqui para você. Jesus marcou esse culto para você. Tem mais gente. Eu sei que tem. Eu sei que tem mais gente. Tá doendo, mas Jesus está falando: sou eu. Sou eu. Continue, continue, continue. Infinita.